culto online. Gente, vamos nessa? Tem espaço no teu coração para a palavra de Deus aí? Hoje é comigo mesmo. É a geração velha. Teve a nova geração, agora voltou para a velha. Amém? Vai ter que me aturar. Deixa eu te falar, mas eles vão voltar, amém? Calma, vamos dar outra volta neles, fica tranquilo. Mas eu quero iniciar a falar sobre um assunto hoje. Eu quero trazer essa série de mensagens iniciando hoje. O tema é esse aí, o poder da gratidão. Quero conversar um pouquinho sobre esse tema aqui. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus e ver a quantidade de vezes que esse tema aparece, a gente começa a parar para prestar atenção que isso é mais importante do que a gente imagina. Isso aí é algo mais importante e fundamental do que nós podemos imaginar. E de repente o conceito que a gente tem dessa palavra é um conceito meramente humano. A gente não tem o verdadeiro conceito da palavra de Deus no que tange a isso. E a gente vai bater um papo sobre isso. Será que gratidão é tão poderoso assim mesmo? A ponto que é isso, pastor, esse assunto dá até uma série, dá para falar um ano só de gratidão. Do verdadeiro conceito do reino de Deus, gente. Será que é tão poderoso? O que significa ser grato de verdade, ou ter um coração grato? Uma atitude de gratidão que não é só uma palavra na nossa boca, muito obrigado, mas uma atitude de coração. Verdadeira atitude de coração. Qual é o impacto? Qual é o resultado que um coração grato vai desenvolver na minha vida? A ponto da gente ter que conversar, ensinar a igreja e também aprender, nós estamos aprendendo juntos, de ser um tema de ensino. Tudo que a gente ensina visa fazer com que você coloque em prática para obter resultado na tua vida. Será que a gratidão traz um impacto tão grande assim a ponto da gente dedicar uma série de quarta-feira para falar desse assunto? Com toda certeza. Com toda certeza causa sim. A gente vai gastar esse tempo falando disso. Porque senão a gente fica só no conceito humano. A maioria de nós tem uma certa familiaridade com essa palavra. A gente vê muito aí nas redes sociais, só agradecer. Gratidão. Só tem a agradecer, assim ou não? A gente vê direto. Todos nós temos um certo contato com essa palavra, gratidão, e temos um certo conceito do que significa ser grato. Mas e o conceito bíblico? Qual é o verdadeiro conceito bíblico? É isso que a gente vai aprender. Eu estou aprendendo junto com vocês. Porque senão a gente fica só nesse conceito humano. Tipo assim, desde pequeno a gente aprende, sim ou não? Sim ou não? A gente aprende a importância de dizer obrigado, por exemplo. A gente até ensina também nossos filhos. Eu me lembro de diversas vezes da Esther receber um presentinho, um mimosinho de alguém. Né? Teu filho também de repente passou por isso. Olha para mim aqui. Teu filho também de repente passou por isso. Né? E aí quando está recebendo presente, geralmente não fala, né? Aí você, como é que você fala? Como é que fala? E o filho deixa a gente numa saia justa, não deixa? Que às vezes não fala. Você, como é que fala, Ravi? Como é que fala pro tio? Obrigado, tio. Então, a gente tenta colocar ensinar a criança, né, até mesmo agradecer. Mas isso, gente, eu quero te dizer, é um mero conceito educacional, para não ser falta de educação. E é o conceito que o mundo tem. Mas ser grato não é questão de educação. Não é só questão de educação. Não há uma palavra na minha boca para eu não ser mal educado. Gratidão é um conceito do reino. E a gente precisa ir além desse conceito humano de muito obrigado, de dizer obrigado. Será que a gratidão é algo que se resume a isso? Dizemos obrigado quando alguma coisa boa acontece na nossa vida, quando a gente recebe um problema, quando a gente recebe uma bênção, um presente. Obrigado, pois sou grato. Será que é meu telefone ou não? Será que o verdadeiro conceito de gratidão é esse, gente? De repente, se eu te perguntasse agora, você se considera uma pessoa grata? Aí muitos vão falar assim, com certeza. Mas de repente, depois dessa série,
a gente vai chegar à conclusão que não é tão grato quanto a gente acha que é. É isso mesmo. E essa série tem esse objetivo mesmo, gente, de ensinar para mim e para você que gratidão é muito mais do que um mero conceito educacional de relacionamento humano. E a ausência de gratidão, ou seja, a ingratidão, é muito mais do que falta de educação. Ingratidão, falta de gratidão não é só falta de educação, é uma rebelião contra o Deus Criador. É muito mais sério do que a gente imagina. É muito mais profundo. Esse conceito é muito mais profundo do que ele aparenta ser. A gente olha para essa palavra e a gente acha que é algo assim, ser grato. Não, sou grato e tal. É muito mais profundo do que ele aparenta. É muito mais sério do que ele aparenta. Ele está ligado a uma virtude da nova criatura que é fundamental. Quando a gente fala de gratidão, não estou falando disso, do mundo. Que as pessoas dizem obrigado, dizem ou não dizem? Dizem, a maioria das pessoas diz obrigado, mas será que todo mundo é grato? É isso que eu estou querendo fazer você entender. Quem está entendendo? A gente tem que chegar nesse lugar de ter um entendimento. A verdadeira gratidão, ela deve estar plantada, ela vem de um lugar, ela deve estar enraizada no solo chamado bondade de Deus e graça de Deus. É desse lugar que vem a gratidão. Quando eu reconheço, quando eu contemplo a bondade genuína de Deus em realizar a sua obra na minha vida, em me resgatar, em entregar um filho para morrer no meu lugar. A verdadeira gratidão vem desse lugar, do reconhecimento de um Deus que é bom o tempo todo. Ele não é bom quando as coisas vão bem, ele é bom o tempo todo. É desse lugar que vem a verdadeira gratidão. E essa verdadeira gratidão, ela tem um grande trabalho a realizar no nosso coração. Por isso que a gente vai passar um tempo aqui falando sobre esse assunto. Amém, queridos? Quando a gente dá uma olhada, hoje é só uma introdução, vai ser bem rápido, tá? Porque eu vou continuar falando desse assunto para frente. Mas quando a gente dá uma olhada para a palavra de Deus, quando a gente dá uma manuseada na palavra, para dar uma olhada nesse tema, gratidão, é impressionante a quantidade de textos dedicados a esse assunto. É impressionante a quantidade de textos dizendo, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, dai graças a Deus porque Ele é bom, Senhor, eu te agradeço, pessoas agradecendo, textos ensinando a agradecer. É interessante porque lá em Romanos, quando está falando de uma geração perversa, que abandonou Deus, uma das primeiras coisas que aparece, quer ver? Abre tua Bíblia aí comigo, Romanos capítulo 1. São detalhes que a gente começa a ver. Você sabe que quando você abre a Bíblia em busca de um tema, você começa a ler textos que você nunca tinha lido, né? Sobre aquele tema. É interessante isso. Mas lá em Romanos capítulo 1, deixa eu só achar qual é o verso. Verso 21. Dá uma lida aí, Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como, nem lhe deram graças. É uma das primeiras coisas que acontece quando vai falar de uma geração rebelde. É falar da ausência de gratidão. Não é interessante? Aí depois vai falar várias práticas que eles tiveram ali,
até de pecados e situações. Mas a primeira coisa que aparece, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Nem foram gratos a Deus. É interessante demais isso. O apóstolo Paulo, ele está constatando que a ingratidão, escute isso, é uma marca daqueles que rejeitam a Deus. Não pode ser a nossa marca. Então a gente vai conversar abertamente sobre esse assunto. Então, quando a gente começa a olhar para esse tipo de texto, e para outros textos, como por exemplo nos Salmos, meu Deus, quanta gratidão tem nos Salmos. Começa a ver a quantidade de textos, não somente a quantidade, mas também os contextos que eles estão inseridos, esses textos sobre gratidão. Muitos deles estão nos Salmos, muitos deles estão nas epístolas, e as cartas servem para a nossa doutrina. Então, pela localização dos textos, pela quantidade dos textos, quantidade de versos dedicados a esse texto, pelos contextos que eles estão inseridos, pelas circunstâncias que as pessoas que agradeceram estavam vivendo no momento que estavam agradecendo, circunstâncias, a maioria dos salmos são salmos de gratidão em momentos de dificuldade. Por causa de tudo isso, vou repetir, a quantidade de textos sobre esse assunto, os contextos que esses textos estão inseridos, as circunstâncias que as pessoas estavam vivendo quando agradeceram, e o exemplo máximo na vida de Jesus, por causa de tudo isso que eu falei, a gente tem material suficiente bíblico para afirmar que é impossível manifestar o verdadeiro caráter de Cristo e desfrutar das suas bênçãos na minha vida sem desenvolver um espírito grato. Eu não vou viver a plenitude da vida que Deus tem para mim. A gratidão, escute, não é um item opcional. É um elemento fundamental da nossa vida. É tipo assim, se vou falar de um carro, quando você vai comprar um carro, tem os itens opcionais. Sim ou não? Tem. Vidro elétrico, opcional. Ar-condicionado, opcional. É ou não é? 4 portas, opcional. Mais o que? Várias coisas. Direção hidráulica. São itens opcionais. Você pode ter um carro que não tenha nada disso. E continua sendo um. A gratidão não é um item opcional como um desses. A gratidão é um item fundamental. Tipo, as rodas do carro são opcionais? Se não tiver roda, não é? Então pronto, a gratidão não é opcional. É característica nossa como filho de Deus. Sem gratidão não tem reino de Deus. Sem gratidão não é cristianismo. É impossível desenvolver um cristianismo sem gratidão. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê direitinho, gente, o lugar que a gratidão deve ocupar no coração do crente, do filho de Deus. Ela tem um lugar de destaque. Ela é o acessório. Não é um acessório, ela é um item, um elemento fundamental da nossa vida. Ela vai atingir todas as áreas da nossa vida, ela vai atingir a nossa fé. Como é que você vai manter uma fé firme sem gratidão? Vai virar um religioso. Como é que você vai manifestar o amor de Deus sem gratidão? A primeira pessoa que te decepcionar, você vai virar as costas. A gratidão, ela ampara todas as virtudes cristãs. Ela é uma virtude central. E é isso que eu quero falar com você. É sobre isso que a gente vai conversar. Não existe verdadeiro cristianismo. Por causa de tudo isso que eu te falei da própria palavra, eu posso te dizer o seguinte, cara. A gratidão,
é um compromisso, é um estilo de vida nosso. Pelos textos bíblicos eu vou te provar aqui, bem devagar, que a gratidão é um estilo de vida nosso. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo as cartas, ele fala do nosso estilo de vida, como a gente deve se comportar, ele fala muito sobre gratidão. Colossenses, Filipenses, gratidão o tempo todo. Nos textos, gente, que são a verdadeira doutrina da igreja. Não é a doutrina que as igrejas fazem por aí. Doutrina denominacional, doutrina da palavra. Gratidão está dentro da doutrina da palavra. Para mim e para a tua vida. A ponto da ingratidão ser considerada até um pecado. Estou te falando, cara, é sério pra caramba. Então vamos começar essa jornada hoje? Pastor, quando vai terminar? Não sei. A gente vai falando desse assunto aí. Depois a gente vê quando vai terminar. Eu quero começar por um texto que está dentro desse contexto que eu te falei. Está numa carta, está numa epístola, ensinando o estilo de vida da igreja. Eu vou até abrir aqui na minha Bíblia. Se você quiser abrir a tua, que eu vou ler uns textos antes do que eu coloquei. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Então, ele vem falando várias coisas. Ó, desde o verso 12, acompanha a leitura comigo aí. Ele vem falando várias coisas. E a gratidão está no meio disso tudo. Então, 1 Tessalonicenses 5,12 diz assim, vou ler na minha versão, que é Almeida. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Está dizendo o seguinte, considere as pessoas que trabalham no meio de vocês e que guiam vocês. Seus líderes, considere eles. Tenham eles em alto apreço. Então está falando de um estilo de vida, de um comportamento, sim ou não? Está falando de um comportamento. Isso aqui são regras. Então um cristão precisa considerar seus líderes. É uma regra. Outra regra, 14. Não, ainda no 13. Vivei em paz uns com os outros. Olha aí outra regra do cristianismo. Isso aqui é a doutrina bíblica. Isso aqui é a doutrina da igreja e da palavra. Viver em paz uns com os outros. Verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Olha aí. Admoesteis os insubmissos. Chama a atenção de quem está fazendo coisa errada. É uma doutrina. Chama a atenção de quem está fazendo coisa errada. É uma doutrina bíblica. Vai falar mais. Consoleis os desanimados. Tem gente que faz o contrário, chama a atenção de quem está desanimado e consola quem está fazendo coisa errada. Já viu isso? Já viu isso? Na igreja está cheio. O cara está desanimado, tipo, pô, meu irmão, você tem que parar com isso, você não sei o quê. E o cara está fazendo coisa errada, meu irmão, Deus é contigo. Ele vai te tirar desse lugar aí, você vai vencer isso. Não, meu irmão, é o contrário. Os insubmissos têm que ser exortados. E quem está desanimado tem que ser consolado. A gente inverte isso. Nunca viu isso na igreja? Eu já vi um montão. Com o pecado tem que lidar de maneira séria, meu irmão. Porque é a única coisa que pode te destruir. Eu vou continuar, que eu já estou saindo do tema. Ele está falando muita coisa. Isso aqui dá para a gente ficar o dia todo só nesse pedacinho aqui da carta. Isso aqui é a nossa doutrina. Consoleis os animados. Ampareis os fracos. E sejais longânimos para com todos. Olha aí, só doutrina. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Então, se alguém te fizer mal, faz o bem. É o cristianismo, gente. Estou te falando, a doutrina da igreja está na Bíblia. Não está no estatuto da igreja. Está na Bíblia. Isso aqui, ó, te fez mal, retribui com bem. É bíblico. Agora olha o verso 16. Regozijai-vos sempre. Verso 17. Orai sem cessar. E o verso 18, olha aqui para a tela. Em tudo deem graças,
porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você percebe que esse conselho está no meio de tantos outros conselhos importantes? Você percebe que isso aqui está enquadrado dentro de uma doutrina bíblica? Você consegue entender que isso aqui tem tanto peso quanto viver em paz com todos, que a gente leu? Que isso aqui é uma ordem, é um mandamento, e estar fora disso aqui é uma desobediência, como é uma desobediência estar fora de todo o restante que a gente leu? Percebe o contexto que esse texto está inserido? Por isso que eu te digo, pelo contexto que os textos estão inseridos, a gente tem base bíblica para dizer: gratidão é o estilo de vida do cristão. Quem não está conseguindo acompanhar o raciocínio? Todo mundo está acompanhando? É isso aí. É uma habilidade. Agora é legal que ele fala assim, ó: deem graças em tudo que tiver bom. Quando você estiver feliz, quando a geladeira estiver cheia, quando a conta estiver no azul, em tudo, queridos. Porque é aquilo que eu te falei, a gratidão deve ser plantada no solo da bondade de Deus e não no solo das coisas boas do lado de fora. A única maneira de eu dar graças em tudo é eu identificar a fonte verdadeira da gratidão, é Deus e a sua bondade. E se Ele é bom o tempo todo ou não? Então, beleza. Olha como é que eu vou cortar o bifinho agora, para você comer. A verdadeira gratidão deve estar enraizada na bondade de Deus, amém? Ele é bom o tempo todo, amém? Então eu devo ser grato o tempo todo. Porque não depende de outra coisa, depende só da bondade dele. Ele é bom o tempo todo, eu sou grato o tempo todo. A gente vai conversar muito sobre isso aqui, muito. Eu vou botar em outra versão, para você ver. Olha só na Bíblia Viva: estejam sempre agradecidos. Olha aí, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que... Percebe? Que é um estilo de vida nosso. A gratidão é um estilo de vida nosso, Lohane. Não é do mundo, é nosso, é quem pertence a Cristo. Nós somos o único povo da terra que pode ser grato o tempo todo, porque encontramos a bondade de Deus em Cristo Jesus. Então não precisa procurar motivo na tua vida para agradecer, é só olhar para a cruz. Alguém que deu um filho para morrer no teu lugar. Tá bom a cruz para você? Dá para ir de joelho para casa, não dá? Porque todos nós íamos passar a eternidade no inferno. Mas por causa da cruz Ele nos libertou e nos salvou. É motivo de agradecer muito, 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 todo dia. Obrigado, Senhor, porque se eu morrer agora eu não vou para o inferno. É um baita motivo. Ainda tem gente dizendo que Jesus não faz feliz. Fica impressionado. Que felicidade que esse mundo tem. Não, eu quero que você me mostre a felicidade na vida das pessoas. Me mostra aí. Mostra como é que está a vida das pessoas. Está todo mundo feliz pra caramba, né? Não tem ninguém em depressão, não tem ninguém com ansiedade, não tem ninguém se tratando, não tem ninguém, né? Não tem ninguém se divorciando, não tem ninguém se jogando, não tem ninguém, a taxa de suicídio não aumenta, né? Nada disso, né? Está todo mundo feliz, porque Jesus não traz felicidade, mas o mundo traz. Eu estou vendo a felicidade do mundo. Estou vendo bem o resultado. Jesus traz felicidade para aqueles que têm um encontro verdadeiro com Ele, sim. Porque você entende que Ele é tudo o que você precisa e você é feliz. Agora, eu vou botar mais uma versão, que vai te ajudar. Eu estou só ampliando.
estou abrindo a tua caixa de entendimento aí. Botei uma versão, botei outra, agora eu vou botar mais uma. Dá uma olhada aí. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. É só por isso, para dar graça, pastor? Só porque eu estou em Cristo? É suficiente. Ele morreu no teu lugar. Você não vai precisar ir para aquela cruz que ele foi. Não dá para agradecer, não? Então a gente leu expressões ali do tipo: haja o que houver, em todas as ocasiões, sim ou não? Em tudo. Por quê? Em tudo. Será que é fácil ser grato no meio de uma luta? Não é fácil. Não estou aqui para dizer que é fácil. Que também não é fácil para mim. Eu não sou melhor do que você. Não é fácil para mim, não é fácil para o Ronald, não é fácil para o César, não é fácil para a Val, não é fácil para a Maria, não é fácil para a Lohane, não é fácil para a Thaís, não é fácil para ninguém. Mas é o que Deus quer de nós. Ser grato em todo o tempo. É fácil, não é. Mas é o modelo bíblico. Entendeu, Sheldon? É o nosso modelo. Pastor, mas que às vezes não dá vontade. O negócio está apertado, cara. Pastor, vontade é de chorar. Chora agradecendo. Obrigado, Senhor. Chora agradecendo. Porque você vai entender isso, queridos. Que ela muda, a gratidão muda a circunstância que você está vivendo. O poder da gratidão é esse. A gente vai conversar mais sobre isso mais para frente. Então, é isso aqui, ó. A gratidão não deve ser uma resposta às circunstâncias da vida. Estou agradecendo porque está tudo bem. Não vou agradecer porque está tudo mal. Não, isso é uma resposta à circunstância. A gratidão não pode ser uma resposta minha às circunstâncias que eu estou vivendo. A gratidão é uma resposta à graça de Deus derramada sobre nós através do sacrifício de Jesus. Essa aí é a origem, a única verdadeira origem da verdadeira gratidão. Essa é a gratidão que você está em todo o tempo. É você, e mediante tudo que eu e você estamos enfrentando, olhar para a cruz e lembrar que Deus me amou a ponto de entregar o próprio Filho para morrer no meu lugar. Aí teu coração se enche de gratidão. Se eu olho e fico meditando muito nas circunstâncias da vida, eu estou correndo perigo de manifestar até ingratidão. Como eu já falei, os salmos, maioria deles de gratidão, o salmista não estava no momento bom. Vou repetir. Maioria dos salmos de gratidão, o salmista não estava vivendo um bom momento. A gratidão acaba sendo um exercício de fé. Pastor, também eu não vou agradecer, porque eu também não tenho nada para agradecer. Se olhar para a minha vida, eu não vou agradecer. É mesmo? Está esperando alguma coisa para agradecer? Olha para a cruz. Contempla o Senhor e o amor dele pela tua vida. Então, preste atenção. Quando alguma coisa acontece na minha vida e na tua, a gente tem dois caminhos a seguir. Não tem coluna do meio. Fala para o irmão do teu lado assim: não tem muro, não tem coluna do meio. Isso, eu boto vocês para falar porque já tem gente querendo dormir. Não tem coluna do meio. Não tem. Então, quando algo acontece na nossa vida... Não, Josué, deixa o garoto, Marcelo. O Josué, ele já está no terceiro céu, esse aí. Ó, presta atenção, olha aqui para mim. Não tem coluna do meio. Quando algo acontece na minha vida, Valdenice, são dois caminhos que eu tenho. Ou eu entro para o caminho da gratidão, ou eu entro para o caminho da reclamação. Não ouviu não, né? Teve gente que não ouviu. Vou repetir. Quando alguma coisa acontece na minha vida, eu só tenho duas opções.
Ou eu entro pelo caminho da gratidão a Deus, ou eu entro pelo caminho da reclamação, da murmuração. São dois caminhos. Não tem coluna do meio, não tem meio termo. Aí eu te pergunto, as pessoas à nossa volta, tem mais gente reclamando ou agradecendo? Então isso só prova que a reclamação é uma tendência natural do ser humano. Natural. É uma inclinação. Então a tendência, se eu não fizer força nenhuma, se eu não vigiar, se eu não estiver atento, eu vou naturalmente reclamar. Se eu não estiver prestando atenção nos meus pensamentos e nas palavras, isso é um treinamento. Isso é um treinamento. Se eu não estiver atento às palavras que estão saindo da minha boca, eu naturalmente reclamarei, murmurarei, naturalmente, porque as coisas não saíram do jeito que eu imaginava, ou não estão do jeito que eu gostaria que elas estivessem, então a minha carne vai querer se expressar, e ela vai se expressar pela minha boca. Eu vou começar a murmurar, vou começar a reclamar. É a tendência natural do ser humano. Ninguém precisa fazer força para reclamar. Reclamação é natural. Quem está entendendo? O caminho da gratidão é o outro caminho, porque deixa eu te explicar. O caminho da murmuração vai te levar a um resultado, hein? E eu vou te mostrar aqui, na próxima semana, o resultado na vida do próprio povo de Deus. O caminho da murmuração, da reclamação, vai te levar para um final triste, hein? Agora, o caminho da gratidão vai te levar para um final glorioso. Agora, esse caminho não é o caminho natural da tua carne. Por isso que é difícil. A gente não estava falando agora que é difícil? Por que que é difícil? Porque não é natural. Ei, gratidão não é uma inclinação da carne. É uma habilidade do espírito que tem que ser desenvolvida. Por isso é difícil. Então a gente tem que começar a treinar isso. Teu espírito, ele é treinável. Então você pode começar a treinar a ser mais grato. Isso aí, você dá uma ativada no teu homem interior para que ele comece a se manifestar antes do homem exterior, da carne. Então acaba, gente, que é isso aqui, ó. A gratidão sempre será uma escolha consciente. Tudo é consciência, gente. Tudo é consciência. Consciente e por que sacrificial? Porque a minha carne vai estar doida para reclamar. E eu vou ter que matar essa carne para poder agradecer. Pastor, é isso mesmo. Eu sei, porque eu também passo por isso. Eu sei, porque eu também passo. Não sou super-homem. Vontade de reclamar não dá em coluna, em parede, dá em nós. Mas e aí? É um treinamento. E hoje a gente está dando início a isso para te abrir. Acaba sendo uma escolha consciente e sacrificial de obedecer a Deus, porque Ele mandou, deem graças em todas as ocasiões, contrariando a correnteza de um mundo caído. Então, para agradecer e para ser grato, eu vou ter que nadar contra a correnteza, porque está todo mundo reclamando. Mas como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Está todo mundo reclamando, mas a gente não é todo mundo, gente. Então você percebe porque é difícil? Porque é isso, esse mundo é caído mesmo. Preste atenção, o espírito desse mundo não é gratidão. E se não é gratidão, e eu já disse que não tem coluna do meio, então o espírito do mundo é ingratidão. E se o espírito do mundo é ingratidão, qual é o espírito do reino? Está pregando comigo, hein? Já está entendendo. Só para você entender que quando eu me movo em ingratidão,
eu estou me movendo no espírito do mundo, cara. Que não consegue reconhecer e glorificar a Deus como Deus e nem agradecer a Ele, como a gente leu em Romanos 1, 26, se eu não me engano. Ou 27. Então presta atenção, que eu já estou indo para o final. Pode vir o grupo. A gratidão e ingratidão são forças opostas. Olha aqui para mim. A gente não lê lá em Gálatas que a carne e o espírito são opostos? Eu não falei que a ingratidão é a inclinação natural da carne? E a ingratidão? E a gratidão deve ser desenvolvida no espírito? Se carne e espírito são opostos, ingratidão e gratidão são opostos. Está entendendo agora que gratidão é muito mais do que uma questão de educação? É uma força espiritual? É muito mais sério do que a gente imagina, é ou não é? E elas produzem resultados completamente, claro, se são opostas, vão produzir resultados diferentes na vida de seus adeptos. Então, se eu sou adepto da ingratidão, estou sempre na ingratidão, eu vou obter um resultado. Agora, se eu sou adepto da gratidão, eu também vou ter outro resultado. Quem está entendendo? Qual é o meu estilo de vida? Não tem meio termo, gente. Se o espírito do mundo é ingratidão, o espírito do reino é gratidão. E aí você pode falar comigo assim: pastor, mas eu sou grato. Eu também acho que sou, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque às vezes a gente não acha que é ingrato. Porque a gente agradece e tal, mas a gente é só bem educado. É mais do que educação, uma atitude no espírito, independente daquilo que eu esteja vivendo. Amém, queridos? Então você tem que tomar esse cuidado aqui. Preste atenção aqui em mim. Então você tem que tomar esse cuidado que eu coloquei nesse slide, até coloquei uma atençãozinha aí, um triângulo de atenção para você prestar atenção. Ó, cuidado. Muitas vezes a ingratidão se manifesta na forma de reclamações, preocupações, ressentimentos e amarguras. Pastor, eu não sou ingrato. Será? Tem que parar para pensar nisso. Reclamei, manifestação de ingratidão. Questionei, murmurei, manifestação de ingratidão. Preocupação, porque a gratidão, ela vai fazer você olhar para Deus e parar de olhar para a tua necessidade. Então, se eu não estou olhando para a minha necessidade, eu estou olhando para Deus em gratidão, eu não vou me preocupar. Então, a preocupação acaba sendo um olhar voltado para mim mesmo. Manifestação de ingratidão. Quem está mudando o conceito sobre gratidão essa noite? Pastor, nem imaginava que era isso tudo. Pode levantar a mão. Essa série é para isso. É muito mais do que uma palavra no meu status, gratidão, ou na minha camisa, gratidão. Não tem problema nenhum, pode usar, tá? Mas é muito mais do que isso. É uma atitude de coração com o nosso Deus e Pai, gente. Então toma cuidado com isso. A gratidão é muito mais poderosa e relevante para o desenvolvimento do nosso caráter cristão do que a gente imagina. Ela é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, sendo exercitada de maneira intencional. Tem que ser intencional. Pode esperar sentir vontade. Tem que contrariar a vontade da carne e começar a agradecer de forma intencional. Começa a agradecer a Deus por tudo.
Começa a desenvolver, é uma habilidade. Gente, não é fácil para você, não é fácil para mim, mas é uma habilidade que nós precisamos desenvolver. E aí por que, gente? Porque a gratidão a Deus, por aquilo que Ele já fez, ela vai liberar dele o poder para fazer mais. A gratidão a Deus, por aquilo que Ele já fez na obra da cruz por mim, por você, quando a gente começa a desenvolver esse coração de gratidão a Ele, começa a liberar o poder dele para fazer mais e mais na nossa vida. Então, até no momento de dificuldade, que eu não tenho motivos naturais para agradecer, quando eu começo a agradecer, a força da minha gratidão libera o poder de Deus para mudar essa mesma situação que eu estou vivendo. Deu para entender, não? Estou no momento que não está agradável, gostaria que fosse diferente, não queria estar passando por isso. Legal, você tem duas escolhas: começar a agradecer ou começar a reclamar. A reclamação vai questionar a Deus: por que eu estou passando por isso? Por que só comigo? Por que tinha que ser eu? Por que isso está acontecendo? Caminho perigoso. Reclamação, murmuração, vai te dar um resultado. Esse problema vai se firmar cada vez mais na tua vida, vai aumentar cada vez mais na tua vida, porque tu está usando a tua própria boca para fortalecer o momento ruim que você está vivendo. Está saindo da tua boca. Agora legal, estou vivendo, vamos voltar agora. Estou vivendo um momento difícil, não está agradável, não estou satisfeito. Começo a agradecer a Deus por tudo que Ele é e que Ele já fez na minha vida. Então eu começo a liberar uma força para que Ele opere mais e mais, me tirando da situação que eu não estou gostando, mas estou agradecendo. Esse é o poder da gratidão. É fácil? Não. Se fosse fácil, estava todo mundo vivendo em vitória. Mas os que escolherem a gratidão viverão em vitória. Meu papel como teu pastor é te ensinar. Eu estou fazendo a minha parte. O teu papel é pegar isso e colocar em prática na tua vida, para você desfrutar disso. E é o que eu vou colocar nessa última frase de hoje. A verdadeira gratidão, motivada pela graça de Deus, é poderosa para transformar a nossa vida e as situações que enfrentamos. É uma habilidade a ser desenvolvida no nosso caráter cristão e como filhos de Deus. Amém, queridos? Fique de pé, vamos adorar a Deus. Por tudo que tem